Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ver o que a pessoa sente quando ouve o seu nome. Ela tá numa rodinha de amigos, ou às vezes ela tá no Instagram dela e vê o seu nome. O que ela sente? Ou até mesmo uma foto também sua. O que ela sente? Qual que é a reação emocional dela? Às vezes a pessoa tá também vendo noticiário, vendo televisão e aí passa o seu nome assim. O que será que vem na cabeça? Então, a gente vai ver agora. Eu vou separar aqui as opções. Opção número 1, 6 de espadas. E opção número 2, cavaleiro de copas. Então, escolha qual opção você se sentir conectada ao pensar na pessoa, ao pensar na imagem da pessoa na sua mente. Traga essa pessoa na sua mente e olhe para as opções. Qual que chama mais atenção? E é essa opção que você deve escolher, porque tem a mensagem que você deve ouvir, ok? Então, vamos começar com a opção número 1. Tarô mostra pra gente o que essa pessoa sente quando vê o nome da minha consulente que escolheu a opção número 1. O que ela sente? O que vem de emoção no coraçãozinho dessa pessoa? A força. O cavaleiro de espadas. A sacerdotisa. E também virou aqui, né, o 6 de ouros. Então aqui, primeiramente, a gente percebe que é uma pessoa que ela se segura para não fazer alguma atitude impulsiva, tá? Sempre quando ela lembra de você, algo lembra de você, seja uma foto, o seu nome, às vezes uma pessoa pode vir e falar sobre você, alguma coisa assim de relance. Essa pessoa, ela se segura pra não fazer comportamentos impulsivos, de tipo, sair falando o que ela pensa com relação ao sentimento dela, com relação ao que ela tem guardado dentro dela, entendeu? Não sair assim, jogando assim, na cara, assim, o que ela sente, entendeu? Às vezes, se for uma pessoa que fala do seu nome, que às vezes é amigo em comum, né? A pessoa tem ali um receio de, tipo, ficar se segurando pra não acabar perguntando mais de você, ou acabar dando a entender, entregando que tá sentindo mais, mais assim, do lado dela, entendeu? Então, essa pessoa, ela se segura pra não mostrar que tá tocada, né? Tá mexida ali por você, entendeu? Então ela se segura, a carta da força, pra não cometer atitudes impulsivas de acabar entregando, revelando, né? Pra essa pessoa ali que fala, não acabar, tipo, trazendo isso pra você e falar, nossa, você não sabe da maior. Fulano agiu assim, assim, quando eu falei de você. Então essa pessoa, pra evitar isso, ela se segura ao máximo, tá? Aqui mostra que ela se segura ao máximo pra não transparecer uma reação com relação a você, pra não acabar entregando, né, uma coisa aí que pra ela, assim, que pode acabar entregando mais ela,
entendeu? Pode acabar expondo mais ela, entendeu? Se ela ouve em noticiário, televisão, às vezes está na rede social e vê o seu nome, essa pessoa se segura para não mandar mensagem para você, para não ir atrás, para não acabar fazendo atitudes impulsivas, para não acabar falando o que está guardado no coração dela. Então ela se segura para não entregar o ouro, né? Para não entregar ali o que ela tem dentro dela. E ela é uma pessoa que tem muita coisa guardada com relação a você, tá? É uma pessoa muito profunda, é uma pessoa que tem muitos sentimentos, muitos pensamentos ligados aí a você. Então ela se segura para não fazer isso, para não ir atrás e acabar mandando mensagem impulsiva. Aqui a gente tem o pajem de paus, né? Então ela se segura exatamente para não fazer uma coisa impulsiva, uma coisa de supetão, uma coisa tipo meter o louco, tá? Aqui muito assim, para preservar o ego, para também evitar de fazer besteira, de piorar a situação. Às vezes, né, a gente acha que a gente tá agindo de uma forma boa na impulsividade, mas na verdade a gente tá sendo movido à raiva, sendo movido à vaidade, e a gente pode acabar falando palavras que pode machucar. Cavaleiro de Espadas. Ser cortante demais. Então, ela evita disso não acontecer. Quando ela lembra de você, tipo, ela evita, tipo, ai, não, eu poderia ir lá atrás do fulano e falar isso e isso. Ou eu poderia expressar o que eu tô sentindo, né? Aqui tem a carta da lua, né? Expressar o que eu estou sentindo. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou me segurar. Essa pessoa, ela também começa a sentir muita saudade, tá? Saudade dos momentos que vocês conviviam juntos, no cotidiano, quando vocês tinham contato. Aqui é a opção de quem tá afastado da pessoa, tá? O 6 de espadas. Se você pensou em escolher essa opção, é porque vocês estão afastados. Alguma coisa fez você escolher porque bate com a ideia de que a situação de vocês, como tá, né? Como o cenário tá atualmente, né? Sem comunicação ou uma comunicação muito lenta. Aqui mostra muita saudade, né? Com a lua. E é uma pessoa que se segura pra não ir atrás de você, tá? Quando lembra de você. Uma pessoa que se segura pra não ir atrás. Parece que ela tem emoções com relação a você muito intensas. Coisas pra falar, mas que não pode ser falada assim de supetão. E ela tem uma vontade muito grande, mas ela sabe que ela também tem que ter uma cautela. Entendeu? Então aqui ela começa a ter lembranças de você, começa a ter memórias, saudade. Muita saudade também, tá? De como eram as coisas, e principalmente na questão de convívio, tá? Aqui sai você, né? A consulente. Então, ele começa realmente a pensar em coisas de tipo, quando eu convivia com ela, quando eu via ela, a aparência dela, ele passa a vincular o que ele vê, tipo, quando ele vê o teu nome na vida dele, né? Seja por televisão, ou alguém chega e fala o seu nome, ele começa a lembrar de você, tá? Ele começa a vincular aquele nome, às vezes não nem com relação a você, às vezes é uma pessoa que tem o mesmo nome, mas lembra a ele aqui, ó, a lua lembra o seu cheiro, a sua fisionomia, o seu cabelo, as suas roupas, a forma de você se vestir, entendeu? Então aqui mostra isso, ele lembra muito assim da sua fisionomia. Ele associa, tipo, o nome é igual ao seu e ele associa logo você. E aí ele começa a ficar melancólico, começa a ficar nostálgico, começa a ficar meio mal assim.
por saudade, entendeu? E aí ele começa a ter esperança, carta da esperança, de que de esperar de que as coisas mudem, de esperar que você mude de ideia, de esperar que você vai atrás e ele não precise ir, né? Se partiu de você o afastamento, ele espera que você desista dessa ideia de se afastar e venha, se aproxime novamente. É uma pessoa que se segura muito para não fazer isso, tá? Para não ir atrás. Então, complicado, né, gente? O ego da pessoa às vezes atrapalha, tá? Ele também lembra o como você era muito especial na vida dele. Ele lembra só de coisas boas, tá? Sempre quando ele vê o teu nome, ele sente uma saudade e sente assim, nossa, as coisas que a gente já conviveu, o que eu já vivi com essa pessoa, foi incrível, assim. O quão ela era uma pessoa boa, o quão ela era uma pessoa compreensiva, uma pessoa verdadeira, né? Que me deu tanta... Me deu moral, sabe? Me deu uma amizade bacana, me deu... Tipo, foi uma pessoa que foi justa comigo, sabe? E eu tenho saudade disso, de uma pessoa como ela. E a pessoa começa a lembrar e a lembrar de você, tá? Você realmente se importa? Eu tenho muito desejo por você. Buscando um conselho profissional. Para alguns casos, essa pessoa, quando ela ouve o seu nome, ela começa a entrar em uma profunda reflexão com ela. Depois que acaba aquilo ali, né, e tal, aí ela vai fazer as coisinhas dela, começa a vir memórias. É ali que começa a vir. Principalmente quando anoitece, na hora de dormir, e aí vem alguns relances, alguns flashes, assim, de tipo, na época que vocês se comunicavam, tudo estava normal, tudo estava bem, né? Vocês estavam num convívio frequente, num convívio mais íntimo, né? Então, é isso que ele começa a pensar, tá? E começa a relembrar o quanto que ele deseja a sua presença. O quanto que ele gosta da sua presença, o quanto que ele valoriza. Ele começa a relembrar o quanto que ele valoriza você. Começa a relembrar o teu valor, começa a relembrar como que você é uma pessoa maravilhosa na vida dele. Entendeu? E ele fica se perguntando, será que ela ainda se importa? Será que ela ainda faz questão dessa relação, dessa conexão? Será que ela prefere mesmo que as coisas fiquem assim? Será que é só eu que tenho saudade? Só eu me importo? Será que só eu que tenho desejo? Para alguns casos, ele pode estar procurando conselho em amigos, ou se for o perfil dele, ou em terapeutas, tá? Com relação a relacionamentos, com relação a como lidar com isso, né? Nem todo mundo sabe lidar de forma natural. Tem gente que tem que aprender a lidar. Então, vai depender do perfil, tá? Dessa pessoa. Você sabe como é que essa pessoa, se ela curte se cuidar, né? Cuidar, tipo, procurar profissionais ou não. Mas se não, então ela tá tentando fazer isso com amigos ou com vídeos motivacionais, entendeu? Com relação à vida amorosa, com relação à psicologia feminina, né? Que vem a sacerdotisa com a lua.
Ele pode estar procurando, assim, como entender o lado, a cabeça feminina, como lidar, entendeu? Para alguns casos, vai cair esse contexto, tá? Essa pessoa pode estar fazendo. Claro que você não vai saber, né? É uma coisa aqui pessoal da pessoa, né? Eu vejo muito que a pessoa controla os rompantes dela. Ela tem muito a tendência de agir por impulso. E essa pessoa controla os rompantes para não acabar metendo os pés entre as mãos e acabar falando uma coisa nada a ver ou expressando ali alguma coisa que ela não gostou da sua atitude, mas acabar fazendo de uma forma grosseira e não cair bem. Tá? Outros casos, a pessoa pode simplesmente tá evitando de se mostrar demais, de se expressar demais, por vaidade mesmo, por ego. Tipo, eu não quero mostrar que eu tô correndo atrás, entendeu? Eu não quero ficar demonstrando vulnerabilidade, mostrando que eu preciso, eu necessito da atenção dela, né? Mas, enfim, eu gostaria que ela trocasse de ideia, entendeu? Então tem isso, a pessoa pode estar afastada, mas ela ainda tem conexão a esse nível com você, tá? Aqui ela lembra o quanto que você era uma boa conselheira também, a sacerdotisa fala disso. Ela lembra de você como uma pessoa muito inteligente, muito compreensiva, uma pessoa muito amiga, uma pessoa ouvinte, uma ótima ouvinte, e que tinha uns conselhos muito bons mesmo. Tipo, você é como se fosse uma pessoa muito profunda. Assim, tem muito forte pessoas que têm um escorpião forte no mapa. Algumas de vocês podem ter a lua em escorpião, ou algum posicionamento no mapa que é muito forte vinculado à casa 8, tá? Aí é mapa astrológico. Quem conhece o próprio mapa pode ver lá, tá? Então aqui mostra que ele pensa muito, tipo, nossa, como ela era compreensiva, cara. Como ela se importava de fato comigo, sabe? E eu não vejo, por enquanto na minha vida, eu não vejo uma pessoa que chegue a um patamar como ela. Tipo, eu não conhecia ainda uma pessoa como ela, assim, que tinha conselhos bons, que era uma boa ouvinte, que se importava de me ouvir as minhas emoções, o que eu tava sentindo naquele dia. E eu desejo muito ela ainda. Aqui seria essa a resposta do que ele sente quando vê o seu nome. É um misto de emoções, ele tentando se controlar a todo custo para não ir atrás e não acabar entregando ali, né, que essa profundidade toda, tá? Então, é isso. Minha opção de número 1. Vamos para a opção de número 2 agora. Deixa o like, compartilha, comenta e obrigada. Vamos ver aqui a opção de número 2. Vamos lá, minha opção de número 2. Vamos ver como que aquela pessoa tá com relação ao seguinte contexto. É um contexto bem específico. No momento que ela vê o teu nome. Então ela tá lá vivendo a vida dela. E aí do nada surge o seu nome. Seja na TV, seja em redes sociais. Às vezes é com relação a outra pessoa, mas ela vê ali o seu nome. E a gente quer saber se isso vincula alguma emoção, alguma vontade de comunicar você, falar com você, enfim, algum desejo. Então vamos ver aqui qual que é a reação dela ao ver o seu nome. Qual que é o sentimento dela, essa pessoa. Cavaleiro de Paus. Rei de Espadas.
As de ouros. Três de paus. Aqui a gente tem muito claro, né? É cavaleiro de copas, cavaleiro de paus. Essa pessoa, para alguns casos, pode ser uma pessoa que não tá tão afastada como na opção número 1, tá? Na opção número 1 eu percebi realmente que são pessoas que parece que tá afastado mesmo. Ou a comunicação não está como antes. Aqui pode haver ainda entre vocês algum movimento aqui, um movimento ali, não tá bloqueado, né? O contato ali no WhatsApp. Então ainda há tipo, vocês ainda têm como ter contato um com o outro. Não há exatamente um impedimento. Né? O que pode haver é que gênios diferentes, às vezes gênios fortes, que aí impede realmente de ter um acordo de comunicação. Mas aqui não tem tipo, eu tô impedido. Aconteceu uma coisa muito gravíssima. Não. Aqui é só uma questão mesmo do temperamento de vocês. Às vezes algum desacordo de interesse, tá? Mas ainda podem se comunicar. Aqui eu vejo que ele sente vontade, quando vê o teu nome, e sobe uma vontade assim repentina de ir atrás de você. De ir na sua casa, se ele conhece o teu bairro, ir na sua rua, passar ali, pelo menos perto da sua casa, locais que ele conhece. Ir nesses locais, entendeu? Um local aqui, um mercado perto da sua casa que ele sabe que é perto. Então ele sente vontade de ir atrás. E ele sente realmente, tipo, é uma vontade que sobe na hora. Que, né, cavaleiro de paus, então é uma vontade assim que... fulana, quero ir lá, quero... será que ela tá? Como é que ela tá? Ela tá bem? Será que ela tá bem? Será que... Né, quero me comunicar com ela. Então aqui sente uma vontade e é muito física, tá? Não é só de mensagem, não. A pessoa que queria realmente ir atrás de você fisicamente. Pegar um carro, pegar uma moto, pegar uma bicicleta e ir atrás de você, tá? Essa pessoa, ela queria ir atrás pra resolver alguma coisa com você. Alguma coisa que ela acha importante de ser falado, esclarecido de forma séria. Às vezes, um esclarecimento, uma explicação, uma coisa que ele acha que tem necessidade, tipo, parte dele, tá? Não sei se você acha que a situação precisa ter alguma explicação, algum posicionamento dele, mas ele sente muito forte de que precisa, porque um rei de espadas, ele se posiciona de forma séria, ele conversa de forma clara, ele não dá rodeios, ele fala o que tem que falar e é isso, é um rei sincero, é um rei que não perde muito tempo com, sabe, situaçãozinha que não tá bem resolvida. Então, ele sente necessidade de te procurar para resolver alguma questão, tá? Para dar a possibilidade de um reinício aqui. Entendeu? Para ser possível de vocês terem uma continuidade de forma saudável, de forma que realmente confirme ali que não tem nenhum problema de fato, sabe? Aqui a gente tem o 9 de ouros, então ele pensa em você como uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito... É como se você fosse uma referência pra ele, sabe? Ele lembra de você como uma pessoa independente. Uma mulher independente, um homem independente. Uma pessoa independente, uma pessoa dona de si, uma pessoa muito confiante, uma pessoa que conquista as coisas por si mesmo. E ele lembra o quanto que você é de boa na sua vida. O quanto que você faz as coisas
ficarem bem na sua vida. Então, quando ele vê o seu nome, ele pensa logo em você dessa forma. Eu quero ir atrás daquela pessoa que tem uma energia maravilhosa de independência, alto astral, bonita, porque o 9 de ouros fala sobre isso, né? A gente tem aqui a simbologia de Vênus. Então ele pensa em você de uma forma muito positiva, tá? Muito positiva mesmo. Aqui, como eu falei no começo da leitura, pode ter um probleminha de diferença de interesses, onde você tem interesse em alguma coisa, mas ele já tem um interesse em outra coisa, e aí meio que não encaixa, não bate, né? A gente tem aqui, né, o 5 de paus. Pode ter esse tipo de coisa, tá? Então, a primeira coisa que ele pensa quando vê o teu nome, alguém fala do teu nome, às vezes é uma outra pessoa, mas tem o mesmo nome que o seu, e aí acaba que ele sente, tipo, ai, verdade, fulana. Mesmo nome da fulana, ele vincula. Mesmo nome da fulana, pô, queria ir atrás dela. Ele já sente vontade de ir atrás de você. E já no sentido de resolver alguma coisa para dar início ou reiniciar alguma coisa, sabe? Uma relação mais saudável, onde vocês consigam se entender, onde consiga combinar os interesses para ser possível uma continuidade entre vocês. Aqui tá muito forte de querer esclarecer as coisas, explicar as coisas como são, sem rodeios. Entendeu? Aqui no Eremita a gente vê isso. Tornar conhecido para você os interesses dele, o que ele é, o que ele quer, o que ele procura na vida amorosa, o que ele prefere. Então, sabe? Esclarecimento total. Então, aqui mostra isso. Ele sente vontade de estar se posicionando de uma forma séria com relação a você, assim como quando ele vê o teu nome, tá? O que ele sente com relação à minha opção de número 2 quando ele vê o nome da minha consulente? Mensagem carinhosa, sweet card. Como eu disse, ele sente vontade de um contato com você. Né? Aqui tem uma questão de até de, tipo, negociar, sabe? Ah, você prefere isso? Tá bom. Então eu posso estar fazendo isso e isso, então. E aí a gente consegue levar uma relação bacana, que tal? Porque eu não abro mão do que eu quero, mas a gente pode, entendeu? Dá certo. Entendeu? Eu tento fazer assim, aí você tenta fazer assim pra mim, e aí? Então aqui tem, sabe, muita questão de, tipo, moeda de troca. Vamos trocar. E é uma pessoa que realmente quer ser sincero com você, tá? Quer realmente... sente vontade de ser sincero com você. De tomar atitudes que são coerentes. Que não são confusas, ambíguas, sabe? Daquela pessoa que enrola. Ele sente vontade de ir atrás para manter uma seriedade, ser verdadeiro com você, tá? E para alguns casos que estão afastados, essa pessoa sente saudade, tá? Tem uma saudade aqui com o eremita. De tipo, ai, pô, a gente tá meio afastadinho, mas eu queria ir atrás daquela pessoa. Queria me aproximar dela. Entendeu? Então ele sente isso, vontade também de mandar mensagem, uma mensagem carinhosa, uma mensagem amigável, tá? Outra carta falando de mensagem, a letter, uma carta. Então, aqui a gente tem sweet card e uma carta. Então, ele sente muita vontade de falar com você, tá? Muita vontade. Quando ele vê o seu nome,
pode ser o nome de outra pessoa e tem, tipo, e tem um vínculo ali de que ele vincula esse nome com você. Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com você, é o nome de uma atriz. Mas o nome dessa atriz é igualzinho ao teu. Ah, é o nome de uma youtuber. Mas o nome dessa youtuber é igualzinho ao teu. E aí ele começa a puxar, tipo... o Eremita também fala de saudade, né? Ele começa a puxar de, tipo, querer ir atrás, mandar mensagem, querer ser cordial com você, amigável, entendeu? Puxar ali uma oportunidade de aproximação, se posicionar de forma séria, sem enrolação. Né? A gente tem o rei de espadas, falar sobre a intenção dele. A casa de campo aqui mostra os momentos de intimidade que vocês tinham. Além do dia a dia, tá? Mas no momento, no sentido assim de... Quando vocês tinham intimidade. Ele tem saudade disso. Entendeu? Uma coisa mais assim, não só convívio, como a gente viu na opção de número 1, mas uma coisa de tipo, você tá ali dentro da, por exemplo, e conviver para quem trabalhou junto, conviver ali resolvendo problemas da empresa e você junto com ele. Ou então você indo na casa dele e tipo, você junto com a família dele, vocês sabe, uma coisa íntima, entendeu? Família e tudo mais. Então, entendeu? Ele começa a sentir isso, tipo, essa pessoa pertence ao meu íntimo, né? Ela é familiar a mim, entendeu? Aqui vocês podem ser morenas, ter cabelo escuro, com uma pele mais clara, ou ter a pele mais parda também, tá? Aqui fala uma mulher de cabelos escuros. Então ele lembra muito, tá, de você, tá? Ele lembra muito de você. Ele quando ele vê o teu nome, ele sente muito isso de, tipo, provocar ações, provocar atitudes. Como eu posso estar provocando essa atitude? O que eu posso estar fazendo com relação a ela? E ele fica, tipo, pensativo, né? Que a gente tem o eremita, a gente tem o rei de espadas. É uma pessoa que fica pensativa com relação a você. Muito mais o pensamento do que o sentimento, tá? Quando ele vê o seu nome. Na opção número 1, a gente viu que bate muito a questão de emoção na pessoa. Nessa opção, quem escolheu essa opção, sentiu, né, a vontade de escolher essa opção, a pessoa começa a pensar em você. Pensar nas suas qualidades, pensar nas suas virtudes, no quanto você é inteligente, no quanto que você é uma mulher importante, que tem valores altíssimos, que é uma pessoa, assim, ele vê que você é uma pessoa muito... com muita sabedoria, entendeu? E ele pensa logo nesse afastamento. Tipo, a pessoa tá afastada de você. A pessoa vê o teu nome, a pessoa... Putz. Ai, tô afastada dela. Tipo... Vamos supor que seu nome é Ana. Aí, sei lá o que, tal... Vamos supor, a pessoa tá ouvindo lá... Ana... Conseguiu... Sei lá o que, sei lá o que. Aí, putz, Ana. Tipo, a minha Ana, entendeu? Que a gente tá afastado. Mas eu quero ver uma forma de me aproximar, entendeu? Quero ver uma forma de resolver isso. As de copas. A luz. Essa pessoa, ela tá se mancando, tá? Nesse afastamento aí que vocês estão, ela tá se mancando. Ela tá começando a cair na real. Tipo, caralho. Essa pessoa é muito importante pra mim. E, tipo, que ela
a forma que ela tinha como representação na minha vida, nenhuma pessoa consegue simplesmente entrar e ser, entendeu? Aqui tá rolando, tipo, um despertar de consciência com relação a você, tá? A famosa caída de... Tipo, tá caindo a ficha. Tá caindo a ficha. E quando ele vê o seu nome, vem isso. Tipo, é como se viesse um estalo, como se viesse um lembrete. Pô, essa pessoa tem que resolver. Pô, essa pessoa tem que fazer alguma coisa. A gente tá afastado. Eu não sei se é o momento certo de fazer alguma coisa. Tipo, é como se viesse insight na cabeça dela. Insight, 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 insight. Entendeu? Sobre você, sobre a sua aparência, sobre o seu jeito, sobre os seus valores, sobre o que você simbolizava na vida dele ou dela, né? Começa a vir lembrança de mensagens, do que você já falou pra ele, a forma que você era carinhosa com ele nas mensagens também. Começa a vir várias memórias, tá? Ouça o seu coração. Eu fico pensando sobre o nosso futuro, né? Eu permaneço pensando sobre o nosso futuro. Eu ando pensando sobre o nosso futuro, né? Então aqui você percebe com o 3 de paus, né? E eu permaneço pensando no nosso futuro. É uma pessoa que fica, tipo, caraca, bolando, sabe? O que eu posso estar fazendo? Será que eu posso estar mandando uma mensagem? Será que, né, cai bem de eu convidar essa pessoa para algum lugar? Entendeu? Será que essa pessoa aceitaria? O que essa pessoa pode estar fazendo agora? E ele pensa muito em como você era carinhosa com ele. E aqui tem muito uma caída de, tipo, cair a ficha, tá? Da sua importância, muito forte mesmo, tá? E aqui tem também aqui também tem uma questão dele ouvir o coração dele. Ele sente vontade de ir atrás de você, ele sente vontade de mandar mensagem pra você. Muita. Como é uma pessoa mais racional, é uma pessoa que pensa e articula a estratégia em cima disso, tá? Não é uma questão de egocentrismo, é uma questão de pensar no seu bem-estar. E também no dele, né? Então, aqui tá, né, a leitura da opção de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem no canal, se inscrevam e um beijo.